Dia de alegria, comemore as pequenas coisas e Deus te dará grandes vitórias. 1 Samuel 10. Samuel tomou um frasco de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. Samuel perguntou: Você sabe o que significa isto? O Eterno está ungindo você príncipe sobre todo o seu povo. Este sinal confirmará que o Eterno está ungindo você príncipe sobre a sua herança. Depois que você partir daqui, quando se aproximar da sua terra, Benjamim, você encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel. Eles dirão: Os jumentos que você estava procurando foram encontrados. Seu pai já esqueceu dos jumentos e agora está morrendo de preocupação por você. Seguindo adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Lá encontrará 3 homens que estão subindo para adorar a Deus em Betel. Um deles estará carregando 3 cabritos e outro 3 sacolas de pão, e o terceiro uma garrafa de vinho. Eles dirão: Olá, como vai? E oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você chegará a Gibeá, onde existe uma guarnição militar dos filisteus. Ao se aproximar da cidade, você encontrará um grupo de profetas que estão descendo do santuário tocando harpas, tamborins, flautas e tambores. Eles estão profetizando. Quando menos esperar, o Espírito do Eterno virá sobre você e você profetizará com eles. Você será transformado. Você será renovado. Quando se cumprirem estes sinais, você saberá que está pronto. Faça o que mandarem fazer. Deus estará com você. Agora desça para Gilgal e seguirei você mais tarde. Também vou para lá e me encontrarei com você, para oferecer ofertas queimadas e sacrifícios de paz. Aguarde 7 dias até eu chegar. Então direi a você o que fazer. Saul seguiu o caminho e deixou Samuel. Naquele momento, Deus transformou Saul, fez dele uma nova pessoa. Todos aqueles sinais se confirmaram no mesmo dia. Quando eles chegaram a Gibeá, os profetas apareceram bem na frente deles. Quando menos esperavam, o Espírito do Eterno veio sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Quando os conhecidos de Saul viram no meio dos profetas, ficaram surpresos e diziam: O que está acontecendo? O que aconteceu com o filho de Quis? Como foi que Saul se tornou profeta? Um homem perguntou: Quem começou isto? De onde veio esse grupo? Foi assim que ficou famoso o ditado: Quem diria, Saul entre os profetas. Depois que terminou de profetizar, Saul voltou para casa. Seu tio perguntou a ele e a seu ajudante: Onde vocês estiveram todo esse tempo? Eles responderam: Estávamos procurando os jumentos, procuramos por toda a parte e não encontramos. Por isso consultamos Samuel. O tio de Samuel perguntou: O que Samuel disse a vocês? Saul respondeu: Ele disse para não nos preocuparmos, pois os jumentos já tinham sido encontrados. Mas Saul não mencionou nada ao seu tio sobre o que Samuel tinha dito sobre o seu reinado. Samuel convocou o povo que se reuniu diante do Eterno em Mispá. Ele declarou ao povo de Israel: Esta é a mensagem do Eterno para vocês. Eu tirei Israel da terra do Egito, livrei-o da opressão dos egípcios, de todas as ameaças do governo que tinha tornado a vida de vocês insuportável. Mas agora vocês não querem mais saber de Deus, o mesmo Deus que livrou vocês de todo tipo de problema. Agora vocês dizem: Não, queremos um rei, dá-nos um rei. Pois bem, se é o que vocês querem, é isso que receberão. Apresentem-se perante o Eterno de acordo com as suas tribos e famílias. Depois que todas as tribos de Israel estavam em seu lugar, foi escolhida a tribo de Benjamim. Depois Samuel organizou a tribo de Benjamim por grupos de famílias, e a família de Matre foi escolhida. A família de Matre se organizou, e do meio dela foi escolhido Saul, filho de Quis. Mas quando o procuravam, ninguém soube dizer onde ele estava. Samuel voltou ao Eterno e perguntou: Onde ele está? O Eterno respondeu: Ele está bem aí, escondido no meio da bagagem. Eles correram e o encontraram ali. Ele foi levado para o meio do povo, destacando-se entre os demais, como sempre, porque os ombros e a cabeça ficavam acima de todos os outros. Samuel dirigiu-se ao povo, dizendo: Olhe bem para este homem, a quem o Eterno escolheu. Não há outro como ele entre todo o povo. Todo o povo exclamou em alta voz:
Viva o rei! Samuel prosseguiu, instruindo o povo sobre as regras e regulamentações pertinentes ao reino, e registrou tudo num livro que foi posto perante o Eterno. Em seguida, Samuel mandou o povo de volta para casa. Saul também retornou para Gibeá, acompanhado de alguns homens corajosos, que Deus inspirou a segui-lo. Alguns vadios saíram resmungando. Este daí, um libertador, vocês devem estar brincando. Eles o desprezavam, por isso não deram honras a Saul, mas Saul não deu bola para eles. Naás, rei dos Amonitas, estava oprimindo as tribos de Gade e Ruben, arrancando o olho direito dos moradores e ameaçando todos os que tentavam ajudar Israel. Foram poucos os israelitas que viviam a leste do Rio Jordão que não tiveram os olhos arrancados por Naás, mas 7.000 homens escaparam dos Amonitas e viviam seguros em Jabes. 1 Samuel 11. Naás resolveu atacar Jabes de Gileade. Os homens de Jabes imploraram a Naás: faça um acordo conosco e seremos seus súditos. Naás respondeu: faço o acordo com a seguinte condição: se eu furar o olho direito de todos vocês, todo homem e toda mulher de Israel terá de passar por essa humilhação. Os líderes de Jabes disseram: dê-nos um prazo de 7 dias para que consultemos o povo de Israel. Se ninguém vier nos livrar dentro deste prazo, aceitaremos o acordo. Os mensageiros chegaram ao lugar em que Saul residia em Gibeá e contaram à população o que estava acontecendo. O povo chorava desesperado quando Saul chegou. Ele voltava do campo com seus bois. Saul perguntou: o que aconteceu? Por que estão todos chorando? Eles repetiram as palavras do povo de Jabes. Assim que Saul ouviu a mensagem, o Espírito de Deus veio sobre ele. Indignado, Saul cortou em pedaços sua junta de bois ali mesmo. Em seguida, enviou mensageiros a todo Israel, cada um com uma parte dos bois, com a seguinte mensagem: isto é o que acontecerá com o boi de quem se recusar a acompanhar Saul e Samuel. O temor do Eterno tomou conta do povo e todos se uniram a Saul. Ele assumiu o comando do povo em Bezeque, 300.000 homens de Israel e mais 30.000 de Judá. Saul deu ordem aos mensageiros: digam ao povo de Jabes de Gileade: vocês receberão ajuda. Aguardem até o meio-dia de amanhã. Os mensageiros saíram correndo para entregar a mensagem. O povo de Jabes ficou muito contente e mandou dizer a Naás: amanhã nos entregaremos e você poderá fazer conosco o que desejar. No dia seguinte, ainda de madrugada, Saul dividiu seu exército em 3 grupos. Ao clarear do dia, eles atacaram o acampamento inimigo e massacraram os amonitas até o meio-dia. Os sobreviventes fugiram, espalhando-se por toda parte. Depois da batalha, o povo perguntou a Samuel: onde estão aqueles que disseram que Saul não poderia nos governar? Entregue-os e os mataremos. Mas Saul disse: ninguém será executado hoje, porque o Eterno libertou Israel neste dia. Vamos a Gilgal e lá consagremos o reinado outra vez. E todos foram para Gilgal, diante do Eterno, coroaram Saul rei em Gilgal, ali adoraram e apresentaram sacrifícios de ofertas de paz. Saul e todo o povo festejaram. 1 Samuel 12. Samuel dirigiu-se a todo o povo de Israel, dizendo: atendi a tudo o que me pediram, ouvi atentamente tudo o que me disseram e concedi um rei a vocês. Agora vejam vocês mesmos. O seu rei está liderando vocês, mas prestem atenção. Estou velho e de cabelos brancos, e meus descendentes estão no meio de vocês. Fui um líder fiel desde a juventude até hoje. Olhem para mim. Vocês têm alguma queixa para apresentar perante o Eterno e ser ungido? Alguma vez tirei vantagem de alguém ou explorei vocês? Alguma vez recebi dinheiro para burlar a lei? Apresentem sua queixa e os compensarei por tudo. Eles responderam: de forma alguma, você nunca fez nada disso. Você nunca se aproveitou de ninguém e nunca tomou dinheiro de nós. Samuel disse: então está resolvido. O Eterno é testemunha, e o seu ungido também, de que vocês não têm nada contra mim, nenhuma falta e nenhuma queixa. O povo respondeu: ele é testemunha. Samuel continuou: este é o Eterno que designou Moisés e Arão líderes de vocês e que tirou seus antepassados do Egito. Agora permaneçam aqui para que eu apresente a causa de vocês diante do Eterno.
à luz de todos os atos de justiça realizados diante de vocês e dos seus antepassados. Quando os filhos de Jacó entraram no Egito, os egípcios os oprimiram e eles pediram socorro ao Eterno. O Eterno ouviu Moisés e Arão, que tiraram seus ancestrais do Egito e os trouxeram para cá. Mas não demorou e eles se esqueceram do Eterno. Por isso ele os entregou a Cícera, comandante do exército de Azor. Depois os entregou à opressão dos filisteus e então ao rei de Moabe. Eles tiveram de lutar para salvar a pele. Por fim, pediram socorro ao Eterno e confessaram: pecamos, abandonamos o Eterno para adorar os deuses da fertilidade e as deusas de Canaã. Livra-nos da crueldade dos nossos inimigos e serviremos apenas a ti. Foi quando o Eterno enviou Jerubaal, Gideão, Bedã, Baraque, Jefté e Samuel. Ele os livrou da opressão dos inimigos ao redor, e vocês puderam viver em paz. Mas quando viram Naás, rei dos Amonitas, preparando-se para atacar vocês, me disseram: estamos cansados disso, queremos um rei, embora vocês já tivessem o Eterno como rei. Portanto, aqui está o rei a quem vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Eterno atendeu ao desejo de vocês e concedeu um rei a Israel. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Eterno, sem se rebelar contra o que ele disser, se vocês e o rei a quem escolheram seguirem o Eterno, vocês viverão bem. O Eterno protegerá vocês. Mas se não obedecerem a ele, se rebelarem contra o que ele disser, a situação de vocês será pior que a dos seus antepassados. Prestem atenção. Vejam o milagre que o Eterno fará diante de vocês. Estamos no verão, como vocês sabem, e o tempo das chuvas acabou. Mas vou orar ao Eterno e ele vai mandar trovões e chuva como sinal, para convencê-los do grande erro que cometeram contra Deus quando pediram um rei. Assim, Samuel clamou ao Eterno, e Deus enviou trovões e chuva naquele mesmo dia. O povo ficou com muito medo do Eterno e de Samuel. Então todo o povo implorou a Samuel: interceda ao Eterno por nós, aos seus servos, que para que não morramos, além de todos os nossos pecados, acrescentamos o de pedir um rei. Samuel os tranquilizou: não temam, de fato vocês fizeram algo muito errado, mas não deem as costas ao Eterno. Adorem a ele com todo o seu coração e com toda a sua força. Não sigam esses deuses de mentira, eles não servem para nada. São arremedos e divindades, nunca vão ajudar vocês. Já o Eterno, sendo quem ele é, não vai abandonar seu povo. O Eterno terá prazer em tê-los como seu povo. Eu também não vou abandonar vocês, porque estaria pecando contra o Eterno. Continuarei aqui em meu lugar, intercedendo por vocês e ensinando a maneira de viver que agrada a Deus. Peço apenas que temam o Eterno e que o sirvam com honestidade de todo o coração. Todos sabem quanto ele tem feito por vocês. Mas tomem cuidado. Se continuarem agindo mal, vocês e seu rei serão rejeitados. Novo Testamento. Lucas 9, do 37 ao 62. No dia seguinte, quando desceram o monte, uma grande multidão os aguardava. Então o homem gritou do meio do povo: Mestre, por favor, estou suplicando pelo meu filho, meu único filho. Um espírito costuma se apoderar dele. Ele começa a gritar, tem convulsões, fica babando e perde a cor. Pedi aos teus discípulos que o libertassem, mas não puderam. Jesus suspirou: Mas que geração, vocês não conhecem Deus. Até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Traga seu filho aqui. Enquanto o menino era trazido, o demônio derrubou-o no chão com fortes convulsões. Jesus ordenou ao espírito imundo que saísse, curou o menino e entregou-o ao pai. O povo ficou perplexo e maravilhado diante da majestosa grandeza de Deus. Os discípulos permaneceram ali, ainda não recuperados do assombro diante de tudo o que Jesus havia realizado. Ele anunciou ao grupo: o Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles não sabiam do que ele estava falando. Era como se ele falasse uma língua desconhecida. E mesmo sem entender nada, tinha vergonha de perguntar o que ele estava querendo dizer. Começaram então a discutir sobre quem deles era o maior. Quando Jesus percebeu a importância que davam a isso, pôs uma criança ao seu lado e declarou:
Quem recebe uma dessas crianças, como eu estou fazendo, também me recebe. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Vocês se tornam grandes pelo que aceitam, não pela opinião que conseguem impor. É o espírito de vocês, não a grandeza, que faz a diferença. Então João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem usando o teu nome para expulsar demônios e o impedimos, porque ele não é do nosso grupo. Jesus reprovou-os. Não o impeçam. Se ele não é inimigo, é aliado. A hora da sua ascensão se aproximava. Numa atitude corajosa, Jesus decidiu ir para Jerusalém e enviou alguns mensageiros a uma cidade samaritana, a fim de fazer preparativos para a viagem. Mas quando os samaritanos souberam que o destino dele era Jerusalém, recusaram-se a recebê-lo. Quando ficaram sabendo disso, Tiago e João disseram: Mestre, o Senhor quer que invoquemos um raio do céu para acabar com eles? Jesus os repreendeu. Claro que não. Foram até para outra cidade. No caminho, alguém pediu permissão para acompanhar Jesus. Com o Senhor irei para qualquer lugar. Jesus foi incisivo. Você está mesmo pronto para me seguir? Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens. Jesus disse a outro homem: Siga-me. Ele respondeu: Tudo bem. Só que preciso de alguns dias. Tenho de acertar a questão do sepultamento do meu pai. Jesus afirmou: As coisas mais importantes primeiro. A prioridade é a vida, não a morte. A vida é urgente. Anuncie o reino de Deus. Outro declarou: Estou pronto para seguir o Senhor. Mestre, mas antes preciso acertar as coisas lá em casa. Jesus reagiu: Sem adiantamentos, nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje.